Oi, eu sou a Brenda, também conhecida como Enjoadíssima, e esse é A Moda por Trás da Moda, um podcast especial de aniversário em que a gente fala sobre moda, a nossa moda. Nesse episódio eu converso com Lino Gabriel, doutorando em antropologia, professor de moda e ativista trans, sobre o verdadeiro significado de moda e a transmutação dela ao longo da história, num papo muito importante. Lino começa se apresentando, seu currículo pequeníssimo, mínimo currículo. Oi, Oi. eu sou Lino, eu sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC. Sou mestre em antropologia, sou doutorando em antropologia. Gosto muito de fazer projetos coletivos, então já fiz muitos projetos coletivos. Me formei em moda na UEM, porque uma das minhas melhores amigas disse: "Uau, você é estranha, vai fazer moda", né? Que uma pessoa estranha não tem muito o que fazer. Além de ser estranha. Na vida assim, normal, né? Você não é normal, então vai fazer alguma coisa que gente não muito normal possa fazer. Moda. Aí você chega na faculdade e descobre que não é muito bem assim a coisa, né? Mas, enfim, sou formado em moda então. E aí tenho esses projetos que são o Encontro Bafo, que foi um encontro de moda e dissidências sexuais de gênero. Fiz uma coleção junto com a Casa de Criaturas, que foi para a Casa de Criadores, junto com o Ateliê Transmoras. Enfim, faço muitos projetos, gosto muito de trabalhar coletivamente e tenho muitas coisas aí na minha história. Um currículo pequeno, como eu falei, né? Eu quero começar com uma pergunta. Que de todo mundo que eu convidei, eu tinha essa pergunta pra fazer, tá? Eu vou até ler, inclusive. É dito que a moda é baseada em nos vestirmos como quem admiramos ou almejamos. A classe superior, a figura de poder, quem queríamos ser. É dito. Tô aqui pra desmanchar isso. Quem iria querer ser uma pessoa trans no Brasil? Eu. É isso, obrigada. Terminamos aqui. Bom, a minha perspectiva de moda, ela é uma perspectiva que eu venho buscando, tentando construir há muitos anos, tentando pensar nisso há muitos anos. Então acho que uma primeira pergunta principal é o que é moda. E aí a gente tem várias ideias do que é moda. A moda, essa moda da indústria, tenta construir uma ideia muito fechada do que é moda. Moda é uma coisa que teria surgido no século XV, XVI, pelas altas classes, na ascensão da burguesia e tal. Bom, ok, isso é uma visão de moda que eu tenho chamado de moda colonialista. Porque todas as outras modas têm nome, né? Moda plus size, moda afro, moda de pessoa com deficiência. Bom, então vamos botar um nome na moda deles também. Moda colonialista, né? A moda que coloniza os outros. Mas, bom, tem uma outra definição de moda, por exemplo, que é uma definição da matemática. Que a gente tem a média e a gente tem a moda. Média, você pega o quê? Você pega, eu tenho 3, você tem 3, a gente soma e divide por 2. Então a nossa média continua sendo 3. Eu fiz um exemplo bem tosco, mas isso é a média. A moda é, por exemplo, eu tenho 3, você tem 2 e outra pessoa tem 3. A moda é aquilo que mais se repete dentro da estatística. Então a moda, se eu tenho 3, você tem 2, outra pessoa tem 3, a moda é 3. É aquele número que mais se repete. Essa é a minha perspectiva mais próxima de moda, é aquilo que eu venho tentando trabalhar até agora. Então, pra mim, moda não termina no vestuário, e o vestuário, ele é uma representação simbólica de muitas outras coisas. Então, se você vai pegar, por exemplo, esse tal surgimento de moda europeu, ele acontece logo após a conquista das Américas. Então, todas as referências que você tem daquilo que é chamado ou dito de moda vêm ou da África ou das Américas, né? Então você pega lá Maria Antonieta no século XVI,
ou mesmo o Luís XIV, né, o Luís XV, as plumas, as penas, de onde vem isso? Dos povos ameríndios. Então, assim, a moda colonialista não inventou nada, até porque nada vem do nada. Tudo é um roubo e um assalto colonial. Até porque tudo que o colonialismo botou a mão, ele roubou. No geral. Exato. E No aí geral. você pode pensar isso acerca de roupa, comida, música, e toda uma sorte de coisas e artefatos. Ou seja, as pessoas sempre tiveram coisas e trocaram coisas. Uma das coisas mais antigas que existe, conhecimento antropológico, chama Kula, que é uma troca de pulseiras e colares, que é uma troca que além da troca de pulseiras e colares, para as pessoas viajarem, elas têm muito comércio. Então eu tenho macaxeira, você tem banana, a gente troca, sei lá, eu tô falando coisas que não são exatamente daquela região, mas é só para dar um exemplo de como as pessoas fazem comércio. O problema não é comércio, o problema é o capitalismo. E o problema é acreditar que moda é só aquilo que a indústria faz. Sim. Eu acho que tu falou uma coisa muito importante, que é que a moda não termina no vestuário. Não. E eu acho que ela também não começa no vestuário. E aí eu tenho essa perspectiva de moda, por exemplo, porque parece que moda é aquilo que é tendência de moda, é aquilo que tá acontecendo agora. Então, preto tá na moda, trans tá na moda. Quem gostaria de ser trans no Brasil que morre uma pessoa trans com uma média de vida de 35 anos. E há 13 anos o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Exato, mas e que também mais consome pornografia de pessoas trans. Exatamente, mas que também consome pessoas trans. Então, assim, a transição, né, a cisgeneridade também é uma invenção da moda. Porque o que é moda? Colonialista. É eu falar, você não pode ser como você é. Então eu chego numa população ameríndia, eu falo, você tem que mudar todas as suas roupas. Você tem que usar calça. Você tem que usar vestido. O que é uma moda colonialista? É quando essas populações europeias chegam nesses espaços e impõem o que elas devem usar. Porque, repare, essas populações nunca obrigaram ninguém a usar nada. Então, quando você me pergunta, é imitar? Bom, peraí, é imitar ou me obrigaram? Exatamente. Me obrigaram porque é isso, usar roupa é uma lei, eu não posso sair pelado, né? Então, eu sou obrigado a usar roupa, não é uma escolha, né? E a partir daí eu tenho escolhas limitadas e limitantes. Então, se eu nasci com vagina, eu tenho determinadas roupas que eu possa usar. Se eu nasci com pênis, eu tenho determinadas roupas. Eu tenho maquiagens que eu posso usar, que eu não posso usar. Bom, você me pergunta, quem escolheria ser trans? Eu pergunto, quem escolheria ser cis? Porque, sinceramente, você claro, a menos que você de fato escolheu, né? E tomou como consciência, eu me sinto bem, eu quero me vestir assim, e eu escolho isso pra minha vida. E sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque pessoas trans, e eu digo isso te dizendo totalmente que isso veio da pesquisa que eu fiz pra essa conversa aqui. Muita coisa foi impactada. Totalmente por esse teu discurso, totalmente pelo fato de que são pessoas que tiveram que tomar uma consciência de si tão grande que elas tiveram que literalmente mudar e falar, eu me conheço o suficiente pra saber que eu não sou o que vocês me contaram. Então, por que alguém não quereria isso, no fim das contas? Então, tem uma história muito boa, assim, que eu e minha companheira até escrevemos um artigo que uma travesti foi vender uma das suas peças de arte e passou um casal de gays, assim, muito ricos nessa exposição em São Paulo. E olhou o preço, era um preço de algumas dezenas de milhares de reais. E essa gay gostou do quadro e levou o quadro num Pix. E aí falou, agora eu já tenho 2 quadros de travestis na minha casa.
Então você vê que é muita coisa do colecionismo, né? Eu acho que ser uma pessoa trans, porque há uma ideia de que a gente nasce pronto. Então a gente nasce com vagina, a gente vai ter determinados comportamentos. A gente nasce com pênis, a gente vai ter determinados comportamentos. Isso é cisgeneridade, isso é o sistema com C. Então, a transidentidade, por mais que tenham pessoas que se sintam muito precocemente com um gênero, digamos, transgênero, desde muito criança, entenda que não é pertencente àquele gênero que foi designado, né? Pra mim, é muito mais um processo, pra mim, de consciência lógica, mesmo de uma criança, de tipo, por que não posso? Então, pra mim, todo o processo de transidentidade é um processo de crítica. E aí, de novo, eu pergunto, então por que não ser trans? Exatamente. Né? Claro, é fácil? Não, não é fácil. Mas é uma possibilidade, e aí eu digo, que bom que eu tive a experiência de ser uma mulher cis, de vestir salto alto, de usar maquiagem. Tive a experiência de me encontrar e ser um homem trans, e me chamar como homem, agir brutalmente. E também fazer a crítica. Então, o comportamento é também de moda. Sim. Todo comportamento, bater na mulher, é um comportamento de moda. Até pouquíssimos anos atrás, você matar a sua mulher porque ela te traiu, era legal. Crime passional. Então, veja, as modas, lei é uma moda. A escravidão foi lei. Por quê? Porque a escravidão foi moda num determinado período histórico. Então a cisgeneridade pra mim é uma moda. Uma moda que pode ser tão passageira quanto foi a escravidão, né? Esperamos que a gente continue combatendo outros tipos de escravidão, inclusive na moda, que a gente sabe que existe até hoje, mas a gente tá falando de um outro tipo de escravidão. Se você compra da Shein, você tá patrocinando trabalho escravo. Zara, trabalho escravo. E não só, mas eu fico pensando também o quanto é um trabalho escravo do nosso próprio corpo. E aí, claro, dimensionando isso enquanto uma pessoa preta, né? Porque eu estudei moda negra e racialidade e a questão da ancestralidade, por exemplo. Como que faz com pessoas trans que não têm ancestralidade? Ou seja, eu não tenho um pai trans, eu não tenho uma mãe trans. Sim. Beleza. Tem pessoas trans históricas. Tem Joana Dark, né? Que foi assassinada porque se negou a usar roupas femininas. A gente tem a papisa Joana, que foi um papa, né? Que foi papa por 2 anos, até descobrirem que era uma mulher, né? E que até a partir de então, o Vaticano começa a fazer vistorias genitais para descobrir se é de fato um homem com pênis, né? Porque teve um papa trans, tivemos um papa trans. Então, historicamente, a gente tem referências, ok, mas eu não tô falando disso. Eu tô falando que a questão da transidentidade não é ancestral. A questão da transidentidade é uma descoberta experimental. Até porque tem processos químicos que são muito novos, testosterona, hormônios que interagem de dentro para fora, que me fazem ter barba, né? Então são processos de moda que as pessoas trans estão criando. Sim. No próprio processo da existência. E que também chega no questionamento, assim, do acesso disso tudo. O acesso... Eu não sabia que existiu uma papisa. Não sabia. Porque a gente fala sobre homens que marcaram a história. A gente fala pouco, mas a gente fala sobre mulheres que marcaram a história. Mas é engraçado pessoas como cis, no geral. essa papisa Joana é chamada papisa pela negação da transidentidade dessa pessoa, porque ele quis ser papa, né?
E como ele abstém da mulheridade sendo padre. Então ele foi padre por muitos anos, ou seja, a questão dele não era sexual, Sim. como muitas pessoas confundem, né? Identidade de gênero e identidade sexual. Não, a pessoa foi ser padre porque não é a sexualidade que tá em jogo. E aí, de novo, eu tenho uma luta muito grande pelas pessoas transmasculinas, porque parece que moda é uma coisa de mulheres. Então, você vê, me dá um nome de uma pessoa transmasculina, cantor que apareceu na Globo. Porque a gente me dá um nome de uma pessoa travesti que apareceu cantora na Globo. Linda Quebrada. Linda Quebrada, Lineker, Majur. Majur. Não é falta de ter pessoas. Eu tenho uma playlist com 15 nomes de pessoas transmasculinas. Né? Por que que essas pessoas não... Porque está na moda travesti. Então, quando que vão entrar na moda os homens trans? E aí a moda importa, enquanto pertença e representatividade. É mais uma colocação de gênero, né? Mais uma vez. Por- Mais um sistema de você não é interessante. Porque você não pode se interessar por moda. Você escolheu ser homem, então automaticamente isso deixou de ser toda a tua conta. E aí a gente, como lixo da sociedade, vai trabalhar com o quê? Porque a gente não tem emprego, a gente não tem renda, mas a gente é obrigado a se vestir. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar no lixo, que é o projeto da Vicenta Perrota. E aí eu não tô falando mal das travestis, eu nem tô falando que as travestis têm poder para colocar as pessoas transmasculinas lá. Tô dizendo sobre um fetiche cis em relação às travestis, em relação a determinadas pessoas pretas. Eu brincava com a minha namorada, falei, engraçado, a Globo conseguiu encontrar pessoas pretas pra botar de ator, né? Até 3, 4 anos atrás você não via pessoas pretas, ou seja, não é falta de atriz e atores negros, é falta de vontade de colocar essas pessoas lá, né? Tem um ator negro na Globo, de fato. Mas se você vê a participação dele, é muito ínfima. Porque né? eu acho que todas as minorias. Falo pra ti sobre essas minorias todas como uma mulher gorda. Falo de todas as minorias. Mulheres trans, homens trans, pessoas pretas. É sempre como cota. Isso. É sempre. A gente vai fazer essa novela, mas tem que ter uma porcentagem Isso. preta. É colocado como pauta a presença dessas pessoas. Não é uma coisa natural, não é uma coisa. Não são pessoas que existem. A gente não existe. E aí, o quanto a imagem é importante, porque aí a gente vem pegando referências muito fodas, claro, referências da Vogue, referências de marca foda, e aí a gente se veste com lixo, né? Com uma estética muito parecida àquela que você encontra num Valentino, numa Balenciaga. A gente faz uma mágica, a gente faz magia, que é o que a gente faz com a gente mesmo. A gente é tratado como lixo da sociedade, mas como lixo da sociedade a gente faz magia, a gente se transforma e aquilo que era lixo vira potência. Tu falou da Vicenta Perrota e eu peguei uma frase dela que eu achei genial, assim. Ela é genial. Pessoas trans têm esse contato com a arte enquanto cura, não como uma coisa qualquer na parede. É isso. Isso que tu falou do lixo. Vocês me tratam como lixo, então eu vou mostrar pra vocês o que eu posso fazer com esse lixo. E é isso, eu sou uma peça de arte. Aquilo que tu falou sobre... Tudo o que tu falou, na verdade, sobre objetificação e que acontece, a gente sabe que acontece. Mas a identificação e a autoestima, elas andam coladas. Elas são quase uma coisa só. Então a moda, eu vejo muito que ela é o primeiro refúgio de pessoas trans. Pelo clássico, sim. Pelo imposto, sim. Mas é muito aquilo, a gente conversou isso off cameras, tá? De que pra um homem trans que tá preso no corpo de uma menina de 6 anos e que só tem uma camisa polo, que é uma roupa que parece sem gênero, aquilo ali é o ponto alto do dia dessa pessoa. Né? Então, ao mesmo tempo que tem muito disso da parte
essa parte mais profunda, assim, do que a gente tem que entrar mais na moda e entender e a gente tem que fazer, também tem esse lado meio do, do, do colete salva-vidas, assim. Sim. É por isso que eu tento ampliar muito a noção de moda para sair disso, primeiro, do vestuário e depois sair da indústria. Porque se a gente retoma também aquilo que eu tinha te dito antes, nada vem do nada. Nada vem do nada. Então, talvez uma criança, né, que é dita menina, que foi ali assignada menina quando nasceu, talvez ela queira um dia vir a ser uma pessoa transmasculina. Mas talvez o que ela esteja dizendo é que ela não quer assumir aquelas normas de gênero. E toda menina tem o direito de não assumir normas de gênero que são tão violentas. Em termos de dados, os homens héteros cis são os que mais se matam. Então, as normas de gênero masculinos também são muito violentas. Eu digo muito que o machismo, no fim das contas, ele não afeta só as mulheres. Exato. Ele mata a sociedade. Assim como o sistema, esse sistema com C, ele mata também. Esses dias, uma mulher foi espancada porque acharam que ela era uma travesti e estava no banheiro feminino. Sim. Então, eu não tô julgando aqui se ela sofreu transfobia ou não sofreu transfobia, porque eu acho que esse não é o papo desse podcast. Mas o quanto uma pessoa estar vestida pode incitar ódio e violência gratuita, né? Então, se uma pessoa tem pênis e ela tá vestindo o vestido, eu tenho direito de bater nessa pessoa, de matar essa pessoa. E isso vem muito do estereótipo. Então, eu imagino que uma travesti seja alguém violenta, né? Então, eu bato nela antes, né? Eu extermino aquela pessoa. E a gente entra também na questão de que essa padronização do que é se vestir como uma mulher, o que é se vestir como um homem, o que é se portar como um gênero específico, que ainda é muito imposta dentro da moda. E aí, quando você diz, né, da moda, porque a Vicenta, por exemplo, ela não fala que ela trabalha com moda. A Vicenta fala que ela trabalha com transmutação têxtil. Porque a Vicenta entende que a moda já foi tomada pelo capital e pelo capitalismo. Esse não é exatamente o meu entendimento. Não tô dizendo que ela tá que ela tá errada e que eu tô certo, nem o contrário. Tô dizendo que são perspectivas de vida que a gente adota, né? A minha perspectiva de vida é que moda são padrões. Lembra aquilo que eu falei antes? 3 e 3? Então, moda são padrões. A gente deveria ter o direito de escolher se a gente vai assumir determinados padrões ou não, de uma maneira crítica. O problema é que as outras pessoas não fazem esse movimento crítico. E quando você faz, você passa a ser um problema para a sociedade. Porque tu é o diferente. Exato. Então, eu acho que a moda ela pode ser muito libertadora, né? Porque ela é um processo artístico, criativo do nosso corpo. E aí ela pode ser feita de diversas maneiras, como a gente estava falando. Se a gente desmontar. O Porque sistema. isso pra mim, te falando como uma pessoa cis, que até hoje nunca tinha ido tão a fundo nessas questões. Se a gente desmontar esse tanto de linha que colocaram na gente. Linhas muito básicas. Por que se tu usa uma saia, tu necessariamente é uma mulher? Exatamente. Esse é o meu princípio básico, assim. A gente tá acostumado que as coisas têm lugares. E parece que a gente nasce e esses lugares já estão corretos. Então, ditos pra gente que você é isso. E a gente viveu essa ficção por muitos e muitos e muitos séculos e séculos e séculos. Mas assim, é muito básico também, de novo, vou colocar século XV, XIV. Você pega lá a figura do Luís XIV, do Luís XV,
Eles estão de peruca, eles estão de salto alto, eles estão de meia calça, eles estão de pós de arroz. Então, ou seja, tudo aquilo que hoje é absolutamente, é, assim, odiável para uma figura masculina, era justamente a figura masculina do século XIV, XV, XVI. Então, as figuras masculinas são variáveis, como as figuras femininas. Jesus Cristo usava manto, né? Se a gente vai tomar Jesus Cristo como uma tal figura histórica dentro de um tempo, de um período histórico, ele usava o quê? Vestido. Padres usam o quê? Vestidos, né? Então, não tem lógica para você afirmar que um certo quadrado de roupa define gênero e comportamento de alguém. É basicamente isso. Mas, veja, não é só a roupa, porque se você tá com uma saia, isso define como você vai sentar, né? Eu via muitas vezes o meu pai cruzando a perna e homens negros cruzam a perna. E quanto homens brancos sacaneavam o meu pai por cruzar a perna, né? Então, cruzar a perna já foi uma coisa de viado. Ou de homens muito chiques, que também é quase um viado. Então, tudo isso é para você deslegitimar alguém. É uma forma de exercer poder e violência contra alguém. Ou seja, se eu vejo uma pessoa de pênis com vestido, isso me daria automaticamente o direito de bater nessa pessoa. Isso é uma desculpa para o exercício da violência. É só isso. Porque eu não tenho nada a ver com a sua vida. Você deveria se vestir da maneira como você bem entende, né? E viver e ter a sua existência da maneira como você bem entende. Mas não é assim que acontece, né? E se para a sociedade hetero-cis a gente não serve, então a gente vai transformar, fazer essa magia que eu tava falando antes e fazer servir. Nem que seja pra gente mesmo, né? E é isso. Quem gostou, bate palma. Obrigada. No próximo episódio eu converso com o Tonho, barista e grande apreciador da moda, sobre o impacto oculto da AIDS no mundo fashion. Então, não se esquece de se inscrever aqui e a gente se vê lá.